noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma outra live falando de um assunto novo. Um assunto novo é uma pergunta. Você sabe se você já está com o corona agora e andando dentro de você? Coronavírus é a pergunta que mais me pedem, então eu botei o corona no sábado à noite. Então a gente vai falar um pouco a revisão dessa virose e como é que você pode desconfiar que você já está portador do vírus. Lembre-se que hoje vários países que estão tentando abrir, tentando movimentar, se você for, por exemplo, para alguns países, você pode até descer no aeroporto, mas você vai ter que ficar trancado no quarto do hotel por 2 semanas, 15 dias praticamente. Por quê? Porque é o período que você está com o vírus está aqui, você está disseminando o vírus, mas não sabe. Não sabe. Por quê? Porque você não sente nada. Então você é um transportador, um disseminador de uma virose que é extremamente fatal, que ela mata de 10% até 20%, dependendo do grupo etário, do grupo de pessoas, né? Se você for pegar na população, a mortalidade é 10% é muito. Normalmente uma doença mata 1 para milhão, 2 para milhão, 10 para milhão. Aqui nós estamos falando 10 para 100. Não é para 1000, é para 100 pessoas. E quando você pega pessoas que têm mais risco, fumante, pulmonar crônico, cardíaco, gordinho, diabético, ou pessoas que já têm algumas doenças de base, a mortalidade... Dá para entender o que eu estou falando? Quando você pega grupos de risco, em cada 5 pessoas, 1 pode morrer. É muita gente. Então, como é que começou? Só para lembrar, para quem não está acostumado com as minhas lives, esse coronavírus, o coronavírus já existe há milhões de anos. São vários tipos de corona. E aí o que aconteceu? De repente ele saiu de um ambiente animal, provavelmente de morcegos e de ratazanas, animais da floresta, que estavam com o vírus e já não morriam, porque criaram anticorpos. Esses animais foram parar numa cidade, como uma cidade grande, como São Paulo, contaminou algumas pessoas e a partir daí contaminou o mundo em questão de 1 mês. Em 1 mês, porque isso foi descoberto nos últimos dias de dezembro, na China, numa cidade gigante chamada Wuhan, numa província, como o estado de São Paulo, com uns 40, 50, 60 milhões de pessoas. Mas a China é uma ditadura, eles fecharam aquilo. E aí ordem é ordem. Lá na China ninguém brinca em serviço. Mesmo assim, o vírus se espalhou. Por quê? Porque dessa região de Wuhan, que é uma cidade altamente industrializada, com muitas universidades, com muitos centros de pesquisa e muita tecnologia, porque é uma área da informática lá, e lá tem voos diretos para a Itália, para o mundo inteiro, mas principalmente para a Itália e Nova York. Resultado, em dezembro mesmo, já começaram a ter casos de síndrome gripal. Não pode falar gripe, porque não é uma gripe. Não é uma gripe. Gripe é aquilo que você pega aqui, fica aqui, nariz, garganta, isso é uma gripe. Se a gripe desceu para o pulmão, não é gripe. Se a gripe subiu para a testa, é sinusite, não é gripe. Então, esse é um erro, inclusive, da tal da vacina que a gente toma aí todo ano, para o H1N1, H2, H3, H9. São vírus que vieram das aves, das pombas, das galinhas, do porco, e que vieram para os humanos. E que provocam um síndrome gripal, parece uma gripe, mas dá uma insuficiência respiratória que mata. Só que o coronavírus mata 10 vezes mais do que as infecções pulmonares do H1N1, do H2, do H3, do H9. São vários Hs que mudam todo ano. Por isso que a vacina todo ano está mudando, porque não consegue achar uma vacina única. Então o que aconteceu com essa virose? Em dezembro ela já espalhou. Em janeiro ela já estava em vários países, mas numa quantidade pequena carregada por pessoas que viajam de avião. O que essa gripe causa? O que essa virose causa? Uma síndrome gripal. Por quê? Porque ela entra pelo nariz. Pela boca, se eu botar a mão na boca. Pelo olho, se eu pegar a mão contaminada e coçar o olho.
mas habitualmente via respiratória. Eu respiro o vírus. E eu respiro num ambiente que está fechado e que alguém tossiu, alguém falou e alguém deixou o vírus. Então, por isso que todo o ambiente tem que estar ventilado. Então, o ventilador não é bom, é a janela que tem que abrir. E um elevador que está tudo fechadinho é um ambiente contaminado. O vírus pode ficar no ar horas ali. Então, é super importante que quando você tem um ambiente, abra. Se tem ventilador, desligue, deixa a ventilação aberta. Ar-condicionado tem que ser higienizado toda semana, no mínimo. Por quê? O filtro do ar-condicionado é como o nosso nariz, que é um filtro, você retém o vírus. Então, aquele vírus que você respirou em qualquer local, né? Tem um caso na China que o indivíduo eles fizeram um belo levantamento e provaram que uma pessoa sentou com a síndrome gripal numa mesa de 8 pessoas, tinha um ar-condicionado aqui, o ar-condicionado jogando para outra mesa. 10 pessoas nos próximos dias pegaram o coronavírus de um indivíduo. As outras áreas que o ar-condicionado não estava ventilando não pegaram, só aquele fluxo do ar, porque o ar estava ventilando para aquela mesa e para aquela mesa onde estava o indivíduo. Ou seja, um jantar contaminou 10 pessoas. Eles se beijaram? Não, era uma mesa de homens, era um jantar de homens. Então foi basicamente a fala, talvez a mão e talvez a mão na boca. Então esse coronavírus, não adianta ficar imaginando se ele veio de laboratório ou não. Ele veio, mas geralmente os vírus vêm dos animais. Então, por exemplo, há 102 anos atrás, em janeiro de 2018, estava começando a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, na Europa. E aí surgiu uma gripe, entre aspas, uma broncopneumonia, que chamaram de gripe espanhola. Um vírus também do estilo corona, e que não nasceu na Espanha. Foi um título errado. Por quê? Porque a Espanha chamou a atenção porque estava morrendo muita gente. E aí ficou falando como gripe espanhola. Mas na realidade, começou na Espanha em março, mas começou em janeiro nos Estados Unidos. Então, a tal da gripe espanhola, que não é gripe, é uma broncopneumonia que mata, começou em janeiro de 1918, no meio dos Estados Unidos, num estado chamado Kansas. Então veio dos animais. Que animais? Ratos, raposas, algum animal, morcego. Ou seja, tudo vem dos animais. Então esse vírus contaminou alguém na região de Kansas, que estava na época de recrutar as pessoas para ir para a guerra. Esses indivíduos foram espalhando o vírus e começou a morrer gente de gripe. Não era gripe. Morriam pessoas aos montes, jovens, tudo jovem. 18 anos, 16 anos, que estavam indo para a guerra. E esse pessoal ia para Nova York para pegar um navio para ir para a Europa. Então, esse vírus, em janeiro e fevereiro, espalhou-se para a Europa a partir dos Estados Unidos. Mas foi como na Espanha, como aconteceu uma catástrofe maior. E o governo da Espanha divulgou, porque o governo americano estava em guerra, estava preocupado em acelerar recrutamento e acelerar a indústria de armas para a guerra. E ninguém estava preocupado, realmente estavam escondendo a tal da mortalidade alta por um quadro gripal que matava por falência respiratória, exatamente igual ao nosso coronavírus. Então, nessa brincadeira de 1918, a tal da gripe espanhola começou nos Estados Unidos, também numa região que veio dos animais, só não sabemos ainda qual animal, mas raposa, rato, morcego. E matou 1/3 da população mundial, entre 50 e 100 milhões de pessoas, por um quadro que parece gripe, mas dá uma falência respiratória. Como é que o coronavírus, o que o coronavírus ataca? Ele ataca todas as mucosas, ele entra pelo nariz, pode dar conjuntivite, pode dar rinite, pode dar um pigarro, pode dar uma tosse, pode dar rouquidão, pode dar dor de garganta, pode dar febre, mas pode não dar. Pode dar já uma
dificuldade, parece que o pulmão está meio duro, está difícil de encher o peito. Não é chiado, como do asmático. Não é tosse com catarro, que nem do bronquítico, do fumante. É uma dificuldade para respirar, que pode aparecer no começo e pode não aparecer. Mas ele também, esse vírus, vai para o tubo intestinal. Então ele pega esôfago e estômago. Dá uma má digestão. Nada que eu como está caindo bem. Pode dar uma diarreia, tanto pela agressão do vírus, quanto pela neuropatia. Ele lesa os nervos. Então ele dá uma paralisia de vários nervos. Pode dar meningite, pode dar paralisia de nervo da perna, pode dar paralisia do nervo do nariz ou que vem para a língua. Então eu não sinto cheiro nem gosto da comida. Tudo isso é para você saber que todos os sintomas podem aparecer apenas um. E pode aparecer um quadro alérgico, que não é alergia. Então tem vários tipos de manchas na pele, coceira na pele, que você fala, será que foi alergia? Hoje a gente tem que primeiro afastar que é o corona. Tudo pode ser o corona. Infelizmente. Então, por que é importante fazer o diagnóstico precoce? Por que é importante suspeitar, afastar o corona logo de cara? Porque é uma doença que mata. Segundo, é uma doença que estraga o organismo por dentro. Ele provoca falência pulmonar e morte. Ele provoca falência hepática, renal, pancreática. Ele provoca uma destruição muscular brutal, que também pode provocar uma falência renal. Por isso que dói a musculatura. Ele pode provocar doença cardíaca aguda, inclusive o infarto, trombose, porque ele provoca uma miocardite. Ele provoca um processo inflamatório no corpo inteiro, inclusive no sangue. E processo inflamatório no sangue forma rolhas de sangue, que se chamam tromboses, que podem soltar e formar um êmbolo e ter uma embolia, um infarto cerebral, que é um derrame, um infarto cardíaco, uma embolia pulmonar. Embolia pulmonar, infarto e derrame, em cada 3 pessoas, uma morre de imediato. Então, não é uma doença para você arriscar, falar, não, mas tudo bem, eu acho que eu estou com uma saúde boa e eu vou tranquilo passar pelo corona. Eu outro dia fiz um vídeo que eu chamei de roleta russa. Como a gripe espanhola, que começou lá nos Estados Unidos em 1918, no inverno, em janeiro, pelo menos o primeiro caso que eles conseguiram levantar foi em janeiro, inverno, nos Estados Unidos. Como agora, dezembro na China, inverno. Por que é importante cuidar de cara? Porque você não sabe se é um jovem, uma criança, uma pessoa de saúde de ferro que vai capotar e vai acabar numa UTI, entubado e morrer. Não dá para saber. A gente sabe que gordinhos ou gordões, diabéticos, hipertensos, cardíaco, pulmonar, fumante, ou quem já teve doenças pulmonares, doenças mais graves, hematológicas, pacientes com câncer, todo paciente que tem um sistema já meio debilitado, ele é muito mais suscetível ao vírus capotar essa pessoa. Então, qual é a melhor conduta? Apagar o incêndio no começo. Ninguém fica esperando o incêndio pegar fogo na casa inteira para chamar o bombeiro. A gente para e fala, bom, então a pergunta que eu fiz no flyer de hoje foi, será que você está com a doença? Então, primeira regra, se você é uma dessas 4 pessoas e você esteve perto de alguém que você sabe que está com coronavírus, com a doença chamada Covid, todas as pessoas que tiveram contato com uma pessoa que tem o diagnóstico, todos têm que ficar em isolamento por 2 semanas. Ponto. Regra número 1. Para não levar o vírus. Porque essas pessoas que tiveram contato com esse que tem a doença, com certeza, com muita probabilidade, pegaram o vírus. E por 2 semanas, 15 dias, eles vão estar com o vírus aqui no corpo e o organismo tentando controlar o vírus. Mas eles estão espalhando o vírus, disseminando o vírus. Isso é o correto. Isso é o que os países
que conseguiram controlar a situação de uma maneira boa, fizeram. Qualquer doente, todos os contactantes deste doente, nos últimos 2 semanas, nos últimos 15 dias, têm que ser chamados a ficar preso em casa em isolamento. Não é quarentena, é mais do que a quarentena. É o isolamento total. E essas pessoas podem começar a fazer um tratamento? Depende de cada pessoa e depende do médico que essa pessoa pedir opinião. Então, por exemplo, você é uma dessas 4 que está ótimo, está batendo bola, mas teve contato com uma pessoa. Beleza, primeira coisa, não vai espalhar a doença. Fica preso em casa em isolamento. Se você é essa pessoa número 2, e você entra em contato comigo e você está ótimo, não tem nenhum sinal de nada, eu vou falar, minha linda, meu lindo, se você puder, vamos fazer uns examezinhos de sangue, não do corona, exame de sangue, para ver tua parte metabólica, para ver tua parte inflamatória, para ver o teu hemograma. Por quê? Porque se o corona já estiver produzindo um processo inflamatório, inflamação quer dizer flama, fogo, isso eu detecto nos exames básicos de sangue. Então, se você que é desse grupo falou comigo, eu falo, vamos fazer os examezinhos, e se esses exames tiverem provas inflamatórias importantes, eu vou falar, você ainda não está demonstrando a doença, mas você está pegando fogo aí dentro. Você está inflamado aí dentro, porque os exames de sangue não erram. Ah, eu posso também para esse daqui pedir um cotonete, o swab do nariz ou da garganta? Posso, mas custa até R$300, então não é qualquer um que pode pagar. E esses exames erram em mais da metade das vezes. Então, se a pessoa pode gastar, ou se o convênio dela vai pagar, tudo bem, eu vou pedir um swab, eu posso pegar o vírus e posso não pegar. Se vier negativo, é o exame de sangue que me interessa. Se vier positivo no swab, eu vou falar, viu, o exame de sangue está alteradíssimo e a gente ainda teve a sorte de pegar o vírus na tua orofaringe. Orofaringe. Mas o exame que eu quero é o exame de sangue. E aí, para esse indivíduo que ainda não demonstrou nenhum sinal clínico, eu vou chegar para ele e falar, meu lindo, minha linda, trata. Por quê? Porque já começou. Então você pega um kit corona e trata se você quiser. O kit corona são vários medicamentos, não existe um remédio ou 2 que resolve. É um conjunto que vai ajudar o teu organismo a se defender do vírus. É essa a ideia, tá? Então a primeira regra que os países diferenciados como a Nova Zelândia, como a Coreia do Sul fizeram, a Alemanha, todo indivíduo que foi detectado com o vírus ou que tem qualquer sintoma e as provas inflamatórias estão sugerindo o vírus, esse indivíduo e todos os contactantes têm que ficar isolado por 2 semanas. Se você é um dos que teve contato e não quer fazer exame de sangue, não quer falar com um bom profissional médico, você vai ficar em isolamento para não disseminar e você vai ficar esperando aparecer um incêndio visível. Porque o incêndio ainda não visível eu detecto pelo exame de sangue. E aí eu começo a tratar mais precoce ainda. Então é essa a ideia. O que está acontecendo? Tem opinião para tudo, tem médico para tudo, tem advogado para tudo, tem pedreiro para tudo, cada um fazendo o que quer. Eu sou de uma linha médica diferente. A gente quer apagar o incêndio e resolver logo. Então, quais os sintomas que todo dia alguém me manda mensagem perguntando, será que eu estou com o coronavírus? Então, uma falou, eu estou aqui há 2 dias com pigarro. Pode ser? Pode. Eu estou há 2 dias espirrando muito. Uma rinite. Pode ser? Pode. Olha, eu estou há 2 dias, ou há uma semana, que tudo que eu como não tem gosto. Eu estou até pedindo comida, mas não tem gosto a comida. É uma alteração neurológica intestinal. Porque o nosso intestino, nossa barriga, tem tanto neurônio como o cérebro. No cérebro tem 95 bilhões de neurônios, no nosso abdômen tem 90 bilhões. E eu diria que no Brasil a gente tem muita gente que tem mais inteligência abdominal do que aqui, né? A gente sabe disso. Muitos no comando, mas não vamos mudar o assunto. Então, quais são os sintomas? Outro dia eu atendi uma enfermeira que me ligou
Aliás, não vai paciente minha, ela só pediu a opinião. Falou, eu estou com umas alergias no corpo, será que é sarampo? E realmente parecia sarampo. Eu falei, bom, me mandou as fotos. Falei, olha, nós estamos em franca epidemia mundial, que não chama nem epidemia, chama pandemia. Uma pandemia semelhante a essa matou 100 milhões de pessoas. 1/3 do mundo morreu em 1918. 1/3 do mundo. Imagina 1/3 do Brasil morrer por causa de uma doença por um vírus. O Brasil tem 220 milhões. Iam morrer 180 milhões, por exemplo, numa tacada, em questão de 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então não é uma brincadeira. E muita gente ainda continua achando que é uma gripezinha. Por isso que eu sou contra chamar aquela doença provocada pelo vírus do H1, do H2, do H3, do H1N1, são vários Hs. Aquilo não é uma gripe. A vacina não poderia chamar de G, teria que chamar vacina da broncopneumonia pelo H1N1. Como, quando surgiu um remédio para o corona, vai chamar remédio para matar o corona. Remédio ou vacina para vacinar contra o corona, mas não pode chamar vacina da gripe do corona, porque isso não é gripe. Gripe é aquilo que fica restrito aqui, ó, nariz e garganta. Desceu não é gripe, subiu não é gripe. Então, os sintomas são muito complicados para muita gente. E muita gente fica preocupada, tem muita gente ficando ansioso, nervoso, não dorme direito. E eu concordo. Então o que você tem que fazer? Volta para aquele primeiro vídeo. Para quem assistiu em fevereiro, março, meus primeiros vídeos, o que eu falava? Nós vamos entrar em hibernação. Vão ser meses de uma situação caótica que a gente vai ter que ficar trancado na caverna sem saber quando que isso resolve. Então, primeira regra, organize a tua cabeça, organize a tua agenda, café, almoço, janta, corta belisco, corta festinha, corta bebida. Nós não estamos em festa, nós estamos em guerra. Guerra mundial contra um vírus. Uma guerra mundial econômica que quebrou todo mundo, vai quebrar a maioria das pessoas. A maioria das empresas vão fechar. E tudo isso é óbvio. Tem gente que fala, não fala isso. Eu falo, como não? As pessoas têm que saber que a situação vai ser caótica, que vai ter muito problema pior do que o vírus. Mas também não adianta a gente deixar todo mundo ir para a rua e morrer um monte de gente no chão do hospital sem condição do médico salvar, porque não tem material, não tem equipamento, não tem equipe. Então, infelizmente, a gente tem que fazer o isolamento. Não tem outra coisa. Por quanto tempo? Até o ano que vem. Pode esperar que a chuvinha não vai passar esse ano. Então, todo e qualquer sintoma, procure. Mas organiza a tua vida, organiza a tua meta do dia, a tua agenda do dia, a tua refeição do dia, o estudo dos teus filhos e o teu estudo. Porque já que você está parado, estude, desenvolva uma atividade, aprenda novas atividades. Eu falei isso em comecinho de março. Aprenda a datilografia com os 10 dedos. Aprenda línguas, inglês, francês, espanhol. Tem que aprender. E aprenda algo para poder fazer um dinheirinho extra se precisar. Então, isso é o teu primeiro sintoma. Pode ser um resfriado, pode ser a garganta, pode ser febre, pode ser mancha na pele, pode ser o nariz que não está sentindo o cheiro direito. Então, qual é a conduta que eu sugiro? Vá no médico. Ah, mas a orientação é fica em casa e espera ter uma falta de ar gigante e aí você já vai para o hospital para ir para a UTI se tiver vaga. Você já viu que está faltando vaga de novo no Brasil em várias cidades importantes. E começou a soltar, começou a abrir comércio, dali a pouco, 2 semanas, fecha tudo de novo. Nós vamos viver ondas, não ondas do vírus, onda do solta e fecha. Então, se você tiver a oportunidade de fazer um diagnóstico naquela fase que você não está doente, mas teve contato, é melhor. Se você puder fazer diagnóstico naquela fase que começou a aparecer um pequeno sintoma, é melhor. Se você puder ter a oportunidade de fazer um tratamento de suporte. Por que um tratamento de suporte? Porque não é um mata-mosca. Nós não temos um mata-vírus, um mata-mosca. A gente tem um suporte para o organismo, que vai incluir uma
coletânea, quantos dedos eu tenho aqui? 10. Vão incluir 10 medicamentos que vão te ajudar a se virar, a se defender, a controlar essa situação de infecção e vão proteger os órgãos-alvo, pulmão, rim, fígado. Isso tudo é obrigatório? Não, é voluntário, faz quem quer. Mas é importante, pelo menos, entender que não adianta ficar perguntando. Qualquer sintoma pode ser. Então, qualquer sintoma hoje, numa pandemia mundial, tem que ser levado a sério mesmo. Ah, mas muito médico, eu fui lá no médico e ele falou que não era nada, fica em casa. Isso é verdade. Tem muito hospital de luxo que a conduta é, fica em casa, espera. Então, infelizmente, eu não vou botar a mão no fogo pelos outros, eu estou dando a minha opinião, com a minha experiência, com 45 anos de janela, de uma boa universidade, com uma carreira de professor, e eu não faço a minha opinião. A minha opinião é baseada, no mínimo, em dezenas de médicos melhores do que eu, que fazem conduta que é muito mais assim. A conduta é, vamos apagar esse incêndio rapidinho. E a conduta médica, infelizmente, não é solta todo mundo. A conduta médica é fica em casa e se isola para não circular o vírus. É óbvio que, para finalizar o papo, tem muita coisa na televisão que é barbaridade, é exagero. As pessoas estão ficando completamente neuróticas com a limpeza de material que compram no mercado. Estão ficando neuróticas em vez de fazer a coisa simples. Vai na pia, assou o nariz com água várias vezes ao dia, de hora em hora. Por quê? Porque eu respiro por aqui. Isso aqui é o meu filtro de sujeira. Então eu vou na pia, água, assou o nariz. Pega um sabãozinho bom, lava o rosto e lava a mão. E põe uma máscara. Água e sabão e água no nariz, não vai botar sabão no nariz? Ajuda a diminuir o vírus que eu estou aqui na boca, tem que lavar a boca também, né? E na mão, água e sabão. Máscara o tempo todo, ponto final. Agora, o excesso de higienização com álcool, daqui a pouco nós vamos ter acidentes, incêndios, e assim, álcool o tempo todo absorve. Daqui a pouco eu ainda brinquei, mas não é bem uma brincadeira. Se eu ficar passando álcool na mão o tempo todo, vai absorver. Daqui a pouco meu fígado vai gritar. Então, água e sabão. Simplifique. Não seja neurótico. Agora está na hora das pessoas começarem a sair para fazer caminhadas, mas com proteção. Mas não vai caminhar em grupo. Não vai caminhar para ir no boteco bater papo. É caminhar sozinho ou com alguém do teu lado, de lado, a uma distância boa, para respirar com a máscara, para recuperar a musculatura, para circular as pernas, porque senão vai todo mundo ficar louco. Porque eu já falei desde março, desde fevereiro, que isso é uma quarentena, não, é uma hibernação prolongada. E não vai acabar agora. Vão soltar, daqui a pouco prende, daqui a pouco solta, daqui a pouco prende, e com isso nós vamos chegar no ano que vem. Então nós precisamos começar a cuidar das pernas, cuidar da musculatura, cuidar de fazer comida em casa e parar de ficar pedindo comida, aprender a cozinhar, aprender a fazer faxina, aprender a ter um pouco mais de higiene sem o exagero que muita coisa está sendo feita na televisão, tá bom? Vamos para as perguntas, para quem tiver, eu vou começar agora pela tela. Calor em São Paulo, frio à noite, calor de dia. Então estou procurando perguntas agora. Olha uma pergunta aqui, eu não vou falar o nome das pessoas, hoje eu vou falar o nome. A Cidinha está falando que ela está com uma rinite atacada, desde que começou a quarentena. Lava o nariz, lava o rosto, lava a mão, inalação de vó. Inalação de vó, vai lá na cozinha, põe água na panela, uma colher de sal e põe água para ferver, respira aquela sauna, parece uma sauna, e vai andar. Não adianta fazer inalação e deitar. Eu sempre falei, inalação quente é bom, porque faz o pulmão suar e desgrudar vírus, e aí vai andar na rua, vai máscara, mas vai andar um pouco para eliminar. A Andréia Borges, ela quer saber se pode continuar tomando suco de limão em jejum para fortalecer a imunidade. Não existe nada disso, minha linda. É besteira. Suco de fruta, suco de qualquer fruta, é uma carga de frutose, é uma carga de açúcar. Você vai engordar, você vai aumentar o triglicérides, você vai sobrecarregar teu pâncreas e um dia vai virar diabética. Então, assim, coma a fruta no final do café da manhã. Essa bobagem é uma bobagem de tomar suco de fruta para melhorar a imunidade, tá bom?
Olha só uma pergunta da Silvia. Manchas no corpo, que tipo de mancha? Silvia, vá nos meus vídeos do Instagram. Tem um que não é vídeo, é um slide, é uma foto, é um post com 6 ou 8 fotos de lesões de pele. Tem vários tipos de lesões de pele que foram confirmados que eram corona. Algumas parecem alergia, outras parecem sarampo, outras parecem catapora, outras parecem sarna. Ou seja, engana legal. A pergunta da Pri, assintomático? Assintomático é esse cara que teve contato e não tem sintoma. Ele pode evoluir para morrer? Pode. Por isso que eu quero fazer o diagnóstico desse cara que não tem sintoma, mas tem provas inflamatórias e já dá suporte para ele. Porque daqui a pouco ele vira, daqui a pouco ele fica doente. Aí eu não sei se ele vai ser um cara que vai para UTI ou não. Roleta russa. Por que chama roleta russa? Para quem não entendeu. Roleta russa é aquela história do filme de Bang Bang. Você põe uma bala no revólver, dá uma rodada e dá um tiro. Você nunca sabe quem é que vai ser o azarado que vai levar o tiro. E é o que acontece com esse vírus. A gente não sabe. Olha só, a Sila falando que teve um caso de raiva. Raiva mata. Não só a nossa raiva. Raiva de animais, de cavalo, de gado, de cachorro, de gato. A raiva passa para o homem e não tem cura. Vai morrer. Tá? Então é super complicado. Raiva no Rio de Janeiro, um negócio complicado. Está tendo muita raiva em animais em vários estados do Brasil. E tem a vacina da raiva, né? Tem que vacinar. A Sila no Rio de Janeiro falando assim, no carnaval já estava? Já. Em janeiro eu já peguei pacientes que depois eu confirmei que era o corona. Outra pergunta dizendo, é possível o coronavírus ficar só nas vias aéreas? Não. Ele espalha do fio do cabelo ao dedão do pé. Por via sanguínea. Acabou. Vai para tudo quanto é lugar. Uma pergunta que está dizendo, a Flávia está falando, uma pessoa que teve teste positivo há 15 dias, pode transmitir? Eu tenho pacientes que por 2 meses ficaram transmitindo. Então, assim, é um vírus novo que muita coisa está acontecendo. Então tem que ficar em isolamento. A gripe espanhola exterminou entre 50 milhões e 150 milhões. Ninguém tem esse número porque foi numa confusão de guerra mundial. Mas tem artigos científicos que falam em 1/3 da população mundial morreu com a gripe espanhola. O Covid deixa as reações na pele, não é reação alérgica, ele deixa lesões de pele que imitam, alergia, sarampo, catapora, cachorro, um monte de coisa, tá bom? A Laine falou assim, que ela ficou gripada no final de março. Foi em vários médicos, mas eles não fizeram nada. Em resumo, não fez diagnóstico. Tem que fazer um check-up em você agora. Fazer uma consulta médica, uma boa avaliação, para ver o que sobrou de estrago. O mais importante de quem pega o coronavírus não é se ficou doente ou não ficou. É ver o que sobrou de estrago no corpo. Para não ter surpresas. Entendeu? E aí o que acontece? A gente tem que garantir as sequelas, né? Tratar as sequelas, não pode esperar. Estou procurando perguntas na tela ainda, daqui a pouco eu vou para a caixinha de perguntas. A Alessandra falando, parece que está um pesadelo no mundo? É um pesadelo, sim, no mundo inteiro. Um pesadelo em todos os sentidos, saúde, economia e família. Outra pergunta, cãibras nas pernas é sinal de alerta para quem nunca teve cãibra? Se a pessoa nunca teve nada, por exemplo, a pessoa nunca teve pigarro, de repente está com pigarro, tem que ficar de olho, tem que falar com o médico. Aí tudo depende o quê? Depende de cada médico. Eu prefiro sempre falar, ó, vamos fazer uns exames, vamos dar uma olhada, vamos conversar, vamos fazer uma consulta e afastar o corona. Se eu fiz uma revisão em você, a consulta e laboratório, e falei, olha, não é, a gente fica mais tranquilo. Você está tendo cãibra e não era de ter cãibra? Vamos ver o que é. Porque a cãibra pode ser até um problema circulatório relacionado com o corona. Tá?
Com quantos dias deve-se fazer o exame para ver se tem anticorpo? Os exames de ponta de dedo e o de sangue para ver se tem anticorpo, deixa para 20 dias depois que você começou a ficar doente. Porque é um exame que erra muito, ainda erram muito. Tem muitos fabricantes, tem mais de 120 fabricantes dos testes que são ainda de má qualidade, então custa caro e erra muito. Erra muito quer dizer, dá muito falso negativo. E não adianta fazer o exame quando você está doente. Isso é depois que você já melhorou, que eu quero ver se você está com anticorpo para falar, olha, agora você já pode andar um pouquinho mais tranquilo. Entendeu? Outra pergunta, por quanto tempo dura o anticorpo? Ninguém sabe, dura 5 meses. Porque 5 meses é o período que a gente conhece a doença. Mas a gente não sabe se vai durar 1 ano, 5 anos ou o resto da vida. Por quê? Porque a doença começou 5 meses atrás, 6 meses atrás. Então ninguém sabe. Uma pergunta que eu acho que já respondi com a minha explanação. No caso de quem tem a doença, quer dizer, quem está com o vírus, esses 4 estão com o vírus, mas não tem sintoma, o que eu tenho que fazer? Fale com o médico. Se for um médico com a minha visão, ele vai fazer uma consulta, vai fazer um exame, e se ele detectar que você tem um processo, ele já vai te dar um suporte clínico. A Aline teve dor nos olhos, dor no corpo, dor na cabeça, dor nas costas, fraqueza, cansaço. Nossa, ela teve tudo. Ela fez o teste e deu negativo. O teste erra muito, não tem valor. E hoje, com quase 20 dias depois, ela continua ruim. É óbvio que você teve corona. É óbvio que você teve. O teste não tem valor. Esses testes não são importantes. O que vale é o médico e um exame de sangue para você ver a parte inflamatória. Os testes estão dando muito exame negativo errado. Olaine, procure um médico, minha linda. Faça uma boa consulta, uma boa avaliação, trate, porque você pode ainda estar disseminando o vírus. Uma pergunta aqui. Por que tem... Me fizeram a seguinte pergunta. A pessoa teve o coronavírus, provocando a doença chamada Covid. 1 mês depois, já melhorou, já está até com anticorpo. Aí aparece lesão de pele, aparece infecção de urina, aparece escabiose, sarna, aparecem outras coisas. Por quê? São as famosas infecções oportunistas. O teu organismo participou de uma guerra contra o vírus. Ele gastou munição contra o vírus. O sistema imunológico foi lá para baixo. O que acontece na fase de recuperação, que eu chamo de corona crônico ou Covid crônica? Primeiro, você pode ficar com lesões neurológicas, lesões pulmonares que podem durar muito tempo ou o resto da vida, lesão renal, lesão vascular, lesão cardíaca, ou seja, você pode ficar com um monte de lesão. Por isso que não é, eu curei. Você não curou, você saiu da fase aguda, agora eu quero ver o estrago que ficou. Mas o que está acontecendo? O organismo está debilitado. Então está sendo comum, 1 mês, 2 meses depois do quadro agudo, independente do estrago que ficou, aparecerem infecções secundárias. Uma pneumonia bacteriana, micoses no corpo, herpes zoster, escabiose, infecção de urina. Ou seja, você está nos próximos 3 meses, depois de uma agressão tão grande quanto o coronavírus, por mais que você volte para a tua vida normal, eu vou falar, volta, mas não abusa. Por quê? Porque o teu organismo precisa de uns 3 meses para se recuperar. Mesmo sem lesões, sequelas, ou com sequelas. O tempo de recuperação do organismo é de 3 meses. Não é rápido. Mas o médico mandou embora para o trabalho depois de 1 semana. Eu sou mais cauteloso, eu costumo deixar mais tempo em casa. Conjuntivite é sintoma? Falei logo no começo. Olho, nariz, tudo pode ser sintoma. Bom, tem gente comentando que o povo não está entendendo. É verdade, está cheio de gente que tem mais neurônio na barriga do que acima da sobrancelha, né? E assim, tem gente fazendo festa? Tem gente juntando? Tem. É burrice? É uma idiotice? É um desrespeito para quem está com família que perdeu gente?
Acima de ser uma idiotice, é um desrespeito para todo mundo que morreu. Oficialmente no Brasil, oficialmente é um número que é 1/3 abaixo da verdade. Pode multiplicar por 3, mas 45, 50 mil pessoas em questão de 2, 3 meses. É uma guerra. Tem gente morrendo em todos os prédios, tem alguém que morreu. Em todas as cidades tem alguém que morreu. Então você pega esses indivíduos que fazem festinha, aniversário, churrasquinho, numa situação dessa, não tem respeito pela vida dos outros. Do prédio dele deve ter um monte de gente que morreu. Mas o que você vai fazer? Liga para a polícia e avisa, estão fazendo festa, acabou. A Marte está falando que eu sou muito lúcido e tento elucidar. Obrigado, temos que nos organizar, ocupar e aprender a conviver com a situação. Obrigado, gratidão também. Não esquece de divulgar o YouTube, no final eu vou falar do YouTube. Ó, uma pergunta da Rosana. Doutor, o caso da enfermeira que ligou para mim, que estava com lesões na pele. Ela está perguntando sobre o filho dela, que teve um quadro de lesão de... Vamos chamar de lesão de pele. Porque se eu falo alergia, eu estou dando o diagnóstico. Então, eu tenho lesões de pele. Essas lesões de pele, ele pode parecer algumas doenças. Pode parecer alergia, pode parecer sarampo. Mas é uma lesão de pele. Como é que eu vou fazer? Fale com o médico. Se falar comigo, eu vou pedir exame, vou fazer a consulta, vou pedir exame e vou dar o diagnóstico e vou propor um tratamento para apagar o incêndio no começo. Então, vamos ver a pergunta. A Lê Carpe, ela mora nos Estados Unidos e a situação, os casos estão voltando. É assim, pare para entender. Vou aproveitar a pergunta da Lê assim. Nova York, na epidemia, no momento crítico de Nova York, eles tentaram fazer uma detecção de qual o percentual da população que estava com anticorpo. 10%. Aqui em São Paulo que tem 20 milhões de habitantes, a grande São Paulo, foram feitos 2 trabalhos para tentar saber qual o percentual da população que já está com anticorpo. 3 a 5%. Então falta 90%, 95% pegar o vírus. Então por que eu falo que nós vamos viver uma hibernação? Porque se em 4 meses, no máximo 5% já teve contato, mais 4 meses vão ser mais 5, já vai dar 10. Que seja 15. Então em dezembro vai ter 20%. 80% não viu o vírus ainda. A Cibele falando que na cidade dela estão fazendo uma festa junina numa escola. É pecado, eu fecharia a escola com o maior prazer. E eu já tive escola por muitos anos. A conjuntivite é sintoma? Já respondi. Tem uma pergunta boa aqui, que é assim. Quem mora em prédio pode descer e subir pela escada? Pode, mas tem que usar máscara. A escada é um ambiente um pouco mais ventilado, mas em muitos prédios a escada é um ambiente altamente contaminado, porque não tem ventilação nenhuma. Então também tem que tomar cuidado, tá bom? Tem uma pergunta aqui que eu vou responder pela metade, que é assim, a Roagumo Oliveira. Ela está perguntando quais os exames que sugerem que você tem uma doença inflamatória agressiva. Eu não vou ficar falando, porque outro dia eu falei, são exames de sangue, que não são do corona, nem do Covid, mas são exames que me mostram um processo inflamatório brutal. Só que eu não posso ficar agora falando, porque você vai chegar para um médico que às vezes tem uma cabeça menorzinha, e você fala, eu quero fazer isso, ele não vai fazer. Teve paciente meu de Recife, que eu mando a receita com assinatura digital, eu mando o pedido com assinatura e cara, tudo bonitinho. E essa pessoa foi num convênio lá da Unimed Recife com o meu pedido de exame. Os médicos não fizeram. Não fizeram. No mínimo é falta de educação, segundo é falta de ética, terceiro é burrice, porque ele tem um professor doutor com 45 anos de janela escrito com todo o meu
currículo, meu pedigree no meu receituário, da onde eu sou, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal, professor. Quer dizer, no mínimo, esse Zé Mané com pedigree, com o doutor lá na mão, ele no mínimo por educação, por ética ou por respeito por alguém mais velho que ele poderia pedir os exames. Sabe o que ele fez? Não pediu nada. E a pessoa estava com corona. Aí ela foi num outro laboratório, demorou dias para ficar pronto. Então, assim, não adianta eu falar para você quais são os exames que eu vou pedir, porque ou eu peço, ou você vai no médico que você escolher e deixa ele pedir. Aí é mais correto. Se ele não for pedir nada, sorte a sua, ou azar o seu. Em Pelotas já teve morte por coronavírus. Tem que lembrar que nossa estatística é sempre 3-1. Para cada caso de morte, tem 2 que não foram diagnosticados, tá? Então multiplique tudo por 3. Tem uma pergunta eu não vou conseguir ler o nome do Instagram dela porque é um nome estranho. A K-A-G-A-U. A garganta dela está como se fosse uma faringite. Tudo isso, todos os sintomas podem ser corona, entendeu? Uma pergunta da Lívia, ela está falando assim, tira uma dúvida, quem já teve Covid, ao fazer o teste com 36 dias e deu IgG positivo, significa que você tem o anticorpo vacinal. IgG é a garantia de que você está, entre aspas, vacinado. Por que a gente fala tudo entre aspas? Porque a doença é nova, a gente não tem muita certeza, tá bom? Então, IgG é o anticorpo que eu quero ter, numa quantidade boa. Não adianta eu falar deu positivo, não, eu tenho que medir quanto de IgG. Porque se eu tiver muito pouquinho, ele não é suficiente para defender, eu tenho que ter um nível alto de IgG, tá bom? A pergunta, se ano que vem vai ter vacina. Olha, eu estou falando o tempo todo, eu prefiro que apareça um remédio. Eu prefiro que apareça um bom remédio, de verdade. Não esses que estão aparecendo na televisão querendo lançar daqui a pouco. A Gistar está pedindo para gravar um vídeo lavando o nariz para aprender. Gi, deixa eu te falar. Quando você entra numa piscina ou no mar, que entra água lá no nariz, que entra lá no fundo, o que você faz? Você tampa uma narina e assopra. Joga água no nariz para ele ir lá no fundo e assopra. Faz 3 vezes de um lado, 3 vezes do outro. Qual é o objetivo? A água entrar lá no fundo e sair. Lavar. E quando eu assoo, eu estou jogando uma pressão para desentupir os seios da face, tá bom? Mas eu não vou gravar não, vai ficar muito feio. Se manter um kit corona guardadinho, dura no mínimo 2 anos. A maioria dos medicamentos tem uma data de validade muito medíocre no Brasil. Por quê? Está tudo escrito que vale 2 anos, ou 3 ou 4, dependendo do medicamento. Então, quem comprou o kit corona, na realidade são medicamentos que você vai usar, né? Se você não usar para o corona, depois você vai usar para verminose, você vai usar. Então, quem comprou o kit corona e guardou lá na gavetinha para uma emergência, vai usar ou hoje ou ano que vem e dura bastante. A segunda coisa que eu sempre falei, a data de validade desse meu celular é amanhã. Quer dizer que amanhã ele morre? Não. O remédio amanhã morre, tem 500 miligramas. Amanhã morre 500 miligramas? Não. A partir de amanhã, teoricamente, ele vai perder 10%, 5% daquilo que está marcado. Porque ele vem diminuindo a eficiência dele. Então, o país de primeiro mundo, eles não jogam remédio com 2 anos fora. Nosso país, que é de 4º para 5º mundo atualmente, a gente foi 3º uma época, né? Agora a gente está mais para 4º, 5º mundo, não tem lógica jogar remédio dessa maneira. Mas é lei da Anvisa, eu sou contra, mas é lei. Então assim, quem comprou o kit corona, deixa guardadinho, o ano que vem está valendo e a gente vai usar, porque são medicamentos do uso comum. Então agora eu vou dar tchau para todo mundo, que tem 3 minutos para dar tchau. É uma linha que está escrito Linktree, Linktree. Clica ali, vai no meu YouTube e faz a tua inscrição no YouTube, que a gente está preparando um evento para o YouTube, tá bom? Aí eu preciso de muita gente lá no YouTube para a gente fazer um eventinho a semana que vem. Então eu já vou agitar para segunda-feira a gente preparar. Aí a gente tem um evento melhor que dá para falar mais coisas e tal. E o tempo também é maior, tá bom?